Olá, muito boa tarde. Neste Hangout vamos falar sobre o que vem a ser paixão. Paixão como sentimento, hum, paixão no cristianismo, né? Então vamos trabalhar um pouco esta questão aí, né? Então vamos iniciar. A paixão do latim tardio, passio, passiones, derivado de passus, particípio passado de pati, sofrer. É uma emoção de ampliação quase patológica. O acometido de paixão perde sua individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele. É tipicamente um sentimento doloroso e patológico, porque, via de regra, o indivíduo perde parcialmente a sua individualidade, a sua identidade e o seu poder de raciocínio. Só um adendo aqui, para a gente observar o que vem a ser a palavra, o étimo, o termo paixão. Muito bem, paixão é sempre aquele que sofre a ação. Ele é paciente, ele não é agente. E paixão vem da palavra passivo, passividade, né? Então, realmente é aquele que está sofrendo a ação, é objeto da ação, e não é agente da ação. Sintomas da paixão. A paixão é uma atração física, uma emoção, um sentimento impulsivo que pode gerar sintomas e sensações. Alguns desses sintomas são: toda a atenção é voltada para o parceiro, as pupilas dos olhos se dilatam, os batimentos cardíacos ficam acelerados, a temperatura corporal aumenta, o rosto pode ficar vermelho, a pressão sanguínea tende a aumentar, as mãos tornam-se frias, suadas e trêmulas, a boca fica seca, há alterações no funcionamento do estômago e sente-se o clássico frio na barriga. A função intestinal aumenta e pode ocorrer até diarreia. Há uma maior queima de gordura, o nível de açúcar, glicose no sangue aumenta, há maior quantidade de adrenalina e cortisol no sangue. A imunidade tende a aumentar. Diferenças entre amor e paixão. O sentimento exacerbado entre duas pessoas é um exemplo de uma paixão. A paixão pode ultrapassar barreiras sociais, diferenças de formação, idades e gêneros. A paixão completamente correspondida causa grandiosa felicidade e satisfação ao apaixonado. Pelo contrário, qualquer dificuldade para atingir essa plenitude pode trazer grande tristeza, pois o apaixonado só se vê feliz ao conseguir o objeto de sua paixão. A paixão é uma patologia amorosa, um superlativo fantasioso da realidade sobre o outro, tendo em vista que o indivíduo apaixonado se funde no outro, ou seja, perde a sua individualidade, que só é resgatada quando na presença do outro. Com o passar do tempo, essa intensidade de fusão vai se esvaindo, tendo em vista que a paixão é uma idealização mítica do outro. Quando o apaixonado começa a perceber que essa idealização, com o passar do tempo, foi equivocada, porquanto o outro não se comportava dentro do perfil de expectativas idealizado, miticamente pelo apaixonado, é gerada uma intensa frustração, que passa a ser vivenciada com intensa irritabilidade pelo então apaixonado. Desta forma, o apaixonado vai percebendo o equívoco que cometeu pela recorrência das frustrações no tocante às suas expectativas fantasiosas pelo outro, objeto da paixão. E o processo começa então a regredir, a se inverter, com a paulatina volta e reforço da identidade do ex-apaixonado, que passa a enxergar o outro como ele realmente é, o que via de regra pode até gerar um sentimento inverso de extrema repulsa pelos sofrimentos suportados. Existem pesquisas científicas nesse âmbito que mostram que a paixão, apesar de intensa e arrebatadora, é um sentimento passageiro. Estima-se que a mesma não dure por mais de 4 anos. Adolescentes estão mais sujeitos a apaixonarem-se, devido ao pouco conhecimento de mundo, entre outras coisas, o que não significa que pessoas de maior idade não estejam passíveis de tal sentimento. O que ocorre é que a pessoa adulta, por ter maior conhecimento de mundo, por ter vivenciado maiores experiências,
não estará tão sujeito a perder a razão e deixar-se dominar pelo peso do sentimento. Efeitos. A paixão é um sentimento de desejar, querer a todo custo o amor de outro ser ou objeto. Necessidade de ver e tocar a pessoa ou objeto por qual se apaixonou. Ou até mesmo saber que aquela pessoa amada também gosta dele e está pensando nele. Deste modo, pode ser entendido como um vício que debilita a mente do indivíduo, pois este foca somente a pessoa amada ou objeto artístico nos seus pensamentos, sendo todos os outros momentâneos e irrelevantes. A paixão pode ser entendido como um sedativo que suscita um prazer admirativo pelos detalhes da pessoa amada. Literatura. São variados os textos literários que abordam o tema, dentre eles destacam-se os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe, e em que o protagonista Werther, ao ver perdidas todas as esperanças de obter Carlota, beija apaixonadamente as armas em que sua amada tocara e com elas acaba com a própria vida. O romance de 1776 provocou uma série de suicídios na Alemanha, entre jovens que inspiraram-se no personagem devido ao peso do sentimento não correspondido. Outra obra em que a paixão é abordada é Romeu e Julieta, de Shakespeare, onde os dois jovens se apaixonam contra o permitido pelas suas famílias, e sem possibilidade de as enfrentar, sem conseguir desistir daquele relacionamento, o resultado é a falha da tentativa de fuga e o consequente duplo suicídio. Bases biológicas. Segundo recentes estudos de Donatelli Marazziti, 2007, livro Natureza do Amor, a paixão se caracteriza do ponto de vista biológico por uma liberação contínua de alguns neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina, e a amígdala cerebelosa tem um papel central neste processo, pois é desta região que emana alguns dos sentimentos mais instintivos. Esta tempestade bioquímica está relacionada com um índice mais baixo de serotonina do que em uma população normal, sendo semelhante ao nível deste neurotransmissor nos portadores de transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, o que explicaria os pensamentos obsessivos da pessoa a qual se está apaixonado. Estes níveis bioquímicos explicam por que a pessoa tende a perder a razão enquanto em estado de apaixonamento. Este mecanismo é semelhante ao de algumas drogas, como a cocaína, sendo necessário para a perpetuação da espécie pela atração. Além destes neurotransmissores citados, há a participação de outras substâncias tais como oxitocina e vasopressina, que estão relacionados com o amor e as sensações de segurança e calma derivadas deste sentimento. Muito bem. Agora vamos falar um pouco sobre a paixão, mas no sentido religioso, no cristianismo, né? Paixão do latim tardio, passio passiones, derivado de passus, particípio passado de pati, sofrer. Então, paixão é sofrimento. Quando a gente fala em cordeiro pascal, é o cordeiro sofredor, né? É o termo teológico cristão utilizado para descrever os eventos e os sofrimentos físicos, espirituais e mentais de Jesus nas horas que antecederam o seu julgamento e sua execução através da crucificação. Este evento, a crucificação de Jesus, é um evento central às crenças cristãs. As origens etimológicas da palavra estão no verbo grego sofrer, pasco, encontrado em passagens como Mateus 17:12 e passagens paralelas em Marcos e Lucas. E Atos 1:3, o termo latino passio é usado para se referir ao sofrimento mortal de Cristo da Vulgata. O termo volta a aparecer no século II em textos cristãos para descrever precisamente as dores e o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo nesse contexto. O termo paixão, que se originou do latim passio,
acabou evoluindo para indicar outro significado mais abrangente. O termo agonia de Jesus é usado de maneira mais específica para se referir à agonia no jardim. A ação grego agon, de Jesus de orar, a ação agon em grego, né? De Jesus de orar, antes de ser preso no jardim de Getsêmani, de maneira semelhante à paixão, a palavra agonia acabou por evoluir e indicar um determinado estado de espírito. Os trechos dos 4 evangelhos que descrevem estes eventos são conhecidos como as narrativas da paixão. O evangelho de Pedro, não canônico, também é uma narrativa da paixão. No calendário litúrgico, a paixão é comemorada na Semana Santa, que se inicia no domingo de Ramos e termina no sábado de Aleluia. Então, encerramos aqui um pouco da definição de paixão como sentimento e paixão na religiosidade, na religião, no cristianismo, ok? Uma boa tarde a todos e obrigado pela atenção. O metido de paixão perde sua individualidade em função do fascínio que o outro exerce sobre ele. É tipicamente um sentimento doloroso e patológico, porque, via de regra, o indivíduo perde parcialmente a sua individualidade, a sua identidade e o seu poder de raciocínio. Olá, muito boa tarde. Neste Hangout vamos falar sobre o que vem a ser paixão. Paixão como sentimento, paixão no cristianismo, né? Então vamos trabalhar um pouco esta questão aí, né? Então vamos iniciar. A paixão, do latim tardio, passio, passiones, derivado de passus, particípio passado de pati, sofrer. É uma emoção de ampliação quase patológica, o adendo aqui. Para a gente observar o que vem a ser a palavra, o étimo, o termo paixão. Muito bem, paixão é sempre aquele que sofre a ação. Ele é paciente, ele não é agente. E paixão vem da palavra passivo,